Olá, meu nome é Narciso Farias. Vou apresentar uma análise comparativa entre algoritmos de agrupamento de dados. Queria agradecer aos orientadores professor Flávio da Luz Borgonha, co-orientadora e professora Uliane Medeiros da Silva e meu colega aí, Arthur Borgonha. Aqui está a agenda do nosso trabalho. Atualmente vivemos a era da informação, com vários dispositivos e ferramentas tecnológicas gerando dados a todo instante. Um exemplo que podemos dar são transações bancárias que geram inúmeros dados a cada segundo. E as empresas e organizações buscaram entender esses dados, compreender. Então, através disso, buscaram ter conhecimento, para influenciar aí nas tomadas de decisões futuras de suas organizações ou empresas. E a mineração de dados veio justamente para suprir essa necessidade de estudar grandes volumes de dados, É uma coisa até difícil, que demoraria anos para um humano resolver, enquanto essa mineração, essa ferramenta vem para ajudar nesse quesito. E na área de mineração de dados existe uma sub-área conhecida aí como clustering, que é uma das tarefas de análise de agrupamento, cujo objetivo é agrupar dados semelhantes entre si, e levando em consideração as características em comum. E aqui iremos fazer uma comparação de alguns algoritmos de análise de agrupamento, Por exemplo, o colanos de formigas, um algoritmo criado por Denneburg em 1990, inspirado em formigas aí que agrupam seus corpos mortos em itens similares, Iremos também comparar com o algoritmo Caminhos, um algoritmo muito simples aí, falado nas literaturas, que ele designa alguns centroides, depois são realocados dados para próximos desses centroides com suas características em comum, até que esteja na sua forma final. Também iremos comparar com os algoritmos de mapas auto-organizáveis, que são algoritmos aí de redes neurais, que copiam o modelo do córtex cerebral para fazer agrupamentos, onde nessa imagem podemos ver que a camada ali de saída, que são representadas ali como se fossem os neurônios, eles se posicionam entre si de acordo com a semelhança do neurônio mais próximo. E também temos, por fim, os algoritmos hierárquicos que iremos comparar também. Temos os aglomerativos, que começam com cada dado sendo um grupo e vai sendo agrupado com outro dado, até que na sua forma final contenha todos os dados pertencentes a um grupo. E a forma divisível é justamente ao contrário. Começa com todos os dados pertencendo ao mesmo grupo, sendo dividido em subgrupos, até que cada dado seja apenas um único grupo. E aqui a base de dados que iremos utilizar para fazer as comparações. Essa base de dados ela é bastante desafiadora, pois ela imita problemas aí do mundo real, em que os algoritmos irá ter dificuldades para fazer o agrupamento, e assim poderemos identificar deficiências ou características que levam esses algoritmos a terem uma boa ou não eficácia aí quanto aos seus agrupamentos. E aqui está a forma de avaliação, Utilizaremos aí duas medidas internas e uma externa. A medida F, a medida externa, ela recupera rótulos aí dos agrupamentos esperados e compara com os agrupamentos feitos pelos algoritmos, e assim sabemos se obtivemos um bom resultado ou não. Temos o índice R, que ele foca em descobrir aí a semelhança dos dados em cada grupo, e temos também a variância V, que calcula o afastamento da média de cada agrupamento. Estamos demonstrando aqui essa figura, o módulo de agrupamento da ferramenta que iremos utilizar, a ferramenta IADMT,
É uma ferramenta que possui um modo de agrupamentos com alguns algoritmos e também acoplado ao seu funcionamento índices de medidas de validação de agrupamento. E para este experimento utilizamos aí um modelo de mineração de dados, né, que começamos aí com a entrada dos dados, que é o Fundamental Cluster Problem Suite, justamente aquele conjunto de dados já mencionados. Fizemos o pré-processamento desses dados, selecionamos e configuramos alguns algoritmos de agrupamentos, né? E por fim, fazemos a avaliação. Aqui estão os resultados desta pesquisa. Identificamos aí que os métodos hierárquicos entre as 7 bases investigadas conseguiu identificar corretamente 6 delas, seguido do Camins, que também conseguiu identificar 3 bases corretamente, de acordo aí as 7 testadas. Já os outros algoritmos, colônia de formigas e mapas auto-organizáveis, não conseguiram identificar 100% corretamente, mas atingiram bons índices aí de porcentagem de acerto. E as conclusões que podemos fazer, né, que os algoritmos hierárquicos alcançaram uma boa eficácia, exceto em relação à base de dados. O algoritmo Camins apresentou dificuldades em identificar bases cujos os agrupamentos não são esféricos, né, como citado aqui o Atom, Shilink, Ellison e Target. E os algoritmos SOM não conseguiram identificar com a mesma precisão, mas mesmo assim obtiveram resultados consideráveis, sendo o SOM mais eficaz que o ACO. E como os trabalhos futuros, né, podem estar se utilizando esses dados dessa pesquisa como ser referência para outras comparações, né, incluindo novos algoritmos ou novas configurações e até mesmo novas bases de dados. Este foi o nosso trabalho, espero que tenham gostado e o meu muito obrigado.